Mr. Fantastic. Conseguimos, finalmente, a gente tem um filme do Quarteto Fantástico pra chamar de seu. Esse sim é um filme legitimamente Quarteto Fantástico. Sensação de ver esse filme aqui, essa fase nova que a gente tá agora do cinema de super-herói, que é aquela da curácia perfeita, né? A gente tá tirando o negócio direto do quadrinho e botando pra tela. A gente teve essa sensação com o novo Superman do James Gunn, e agora o Quarteto Fantástico trouxe a mesma coisa. Isso aí a gente já tinha visto nos trailers, né? Esse clima de HQ, essa coisa do visual, né? Aquele retrofuturismo que tava nos trailers também no visual do Quarteto Fantástico e das coisas do filme, da estética e tudo, tava tudo lá. E não só nessa coisa da estética, mas também dentro da aventura que, cara, a sensação que eu tive de verdade era de estar, cara, com uma HQ do Quarteto Fantástico que eu acabei de pegar e tô acompanhando aqui a aventura deles. Cara, tinha tudo que uma aventura do Quarteto Fantástico geralmente tem, sabe? Tem a parte da aventura, tem a parte heróica, tem a parte fantasiosa, tem a aventura no espaço, né? Que é o que a gente espera do Quarteto Fantástico, que eles vão além, né? Que vão pra alguma aventura cósmica e tal, e descobrem algum grande desafio, tem algum grande desafio, tem a coisa da equipe trabalhando, que é muito importante. A gente ainda não tinha visto o Quarteto Fantástico trabalhar como uma equipe, como trabalharam nesse filme aqui. Então, assim, a sensação é de que a Marvel entrou nessa também agora, de fazer esse tipo de filme que tem uma outra pegada, o que é uma coisa muito importante. Na entrada do filme aqui, eu ganhei esse pôster maneiríssimo do Quarteto Fantástico. O visual tá irado. Eu achei muito legal, assim, de verdade, porque não é uma coisa só do estilo que a Marvel quis botar. Isso aí tá presente na estética do filme inteiro. Me lembrou, inclusive, muito essa aqui, ó, Marvels. A estética que foi aplicada nesse filme do Quarteto Fantástico, alguns momentos, as cenas, alguns takes ali de cenografia, alguma coisa que foi montada de cena, fotografia de algumas cenas, tinha muito a ver com essa estética aqui do Alex Ross, né? O visual, né? Pra quem não sabe, essa daqui é uma HQ clássica da Marvel que mostra grandes eventos, grandes momentos da Marvel, só que pela ótica do espectador. É como se a gente estivesse vendo grandes eventos que a gente viu nos quadrinhos, só que pela ótica do espectador. Inclusive o Quarteto Fantástico numa aventura galáctica gigante que envolve a cidade inteira, exatamente como a gente vê no filme. A sensação que dá, cara, é que a Marvel tá virando um capítulo numa nova fase agora, provavelmente, e eu espero que esteja realmente indo pra essa nova jornada, onde eles estão abraçando realmente o bagulho do quadrinho, assim. Eles estão voltando não, porque a gente nunca teve de verdade isso, né? A gente tá começando a ter isso agora. E talvez esse seja o respiro da próxima fase de heróis, né? O cinema de herói tá totalmente saturado, né? As pessoas estão de saco cheio, não tem muita novidade mais. A gente viu que alguns filmes recentes aí não foram muito bem, Capitão América, que eu diga, o próprio Thunderbolts também não foi muito legal. Então, assim, o cinema de heróis ele entrou numa fase de exaustão, as pessoas estão de saco cheio, as pessoas já não estão indo no cinema também, e aí precisava de uma parada nova para poder resgatar esse negócio. Coincidência ou não, essa leitura que o James Gunn trouxe pro Superman dele, que é uma leitura totalmente quadrinesca, que é botar o colorido mesmo, botar a aventura, botar os gadgets e as tecnologias funcionando, porque sim, tem tudo isso nesse filme do Quarteto Fantástico. O que eu achei muito legal, porque realmente tem essa mesma pegada que o filme do Superman, de que esses 4 caras fantásticos já existem, você já viu eles ganhando superpoderes, porque a gente já tem, né, outras 2 versões, digamos, mais bem produzidas, oficiais da Marvel, que já contaram essa história. Tem aquela antiga de 94, que a própria Marvel tenta esconder, mas assim, essa história, ela já foi contada. Então você pega num ritmo aqui, que você já é inserido nesse Mad Race, mais ou menos como o Superman. A diferença é que o filme do Superman ele já começa no pique, você já viu o Superman no ato. E o do Quarteto Fantástico é mais uma coisa contada, mas que você também vê as coisas acontecendo meio que no ato. Mas já te bota nesse contexto que você já sabe o que é. Você já sabe pra onde esses caras estão indo, por que eles voltaram, quem eles são, qual é a dinâmica ali entre eles, o que cada um dos 4 faz. Já se vão aí mais de 20 anos de cinema também, de super-herói, a gente não precisa realmente ficar contando de novo. Mas o que é interessante é como a Marvel amarrou esse universo aqui do Quarteto Fantástico, que é paralelo ao universo que a gente tá acompanhando, sem necessariamente tocar nessa coisa de multiverso que não foi legal. Mas eles apresentaram pra gente aqui um novo Quarteto Fantástico que, cara, esse sim tem total a essência do Quarteto Fantástico dos quadrinhos. É uma equipe de aventura, é uma equipe de unidade, é uma equipe que é família. E a palavra família nesse filme, ela é extremamente importante, ela é extremamente presente e
felizmente ela é presente de um jeito suave. Apesar de que, de fato, a gente tem a Sue Storm com muito mais liderança, de certa forma, no Quarteto Fantástico, ela tem até um pouco mais de protagonismo, de certa forma, no filme, me soou até um pouco natural, porque ela tem um papel mais de diplomacia. Ela é a figura diplomática do Quarteto Fantástico. Nesse filme aqui a gente tem 4 astronautas que tiveram uma intervenção cósmica e, como eles mesmos dizem no filme, eles têm anomalias por causa disso. E por causa disso eles se tornaram celebridades, que é uma coisa que a gente já sabe, é uma coisa comum de quadrinho, e nesse filme aqui é muito bem representado como isso é uma coisa que faz parte da vida deles, mas não só de uma coisa assim de celebridade vazia, né? A Sue Storm, por exemplo, ela tem um papel de liderança realmente política. Ela tá à frente ali de algo como Nações Unidas e tal, então ela tem esse papel diplomático que é muito interessante, o que não me soou forçado, porque não me parece de fato que isso caberia uma coisa ao Reed Richards, por exemplo, que é um cara que estaria muito mais compenetrado na parte científica da coisa, na parte da pesquisa, na coisa de estar indo atrás de novas tecnologias. Me soou realmente muito interessante essa dinâmica e não me soou nem um pouco forçado. Então esse fato de que a Marvel tem que contar essa história que ela já contou, deu um pouco de ritmo pro filme e fez com que a história ficasse mais fácil de ser contada. Então é uma aventura que é muito mesmo história de quadrinho, né? Você é de cara jogado, né, para esses personagens, você é apresentado aqui ao contexto geral muito rápido e de repente você já sabe que eles são, o que eles estão fazendo. Então você tem o problema que surge e aí eles vão atrás e, cara, isso é muito legal, porque quando eles vão atrás de resolver o problema, você vê de fato o Quarteto Fantástico como você tá acostumado a ver em quadrinhos, sabe? O Quarteto Fantástico pega ali arsenal, né? O que a gente tem que a gente pode usar aqui e vai atrás de resolver e vai pro espaço. E é legal demais, cara, como esse filme conseguiu trabalhar legal a questão do uso de habilidades dos personagens em prol da equipe. Isso é fantástico porque é o mínimo que você espera do Quarteto Fantástico. E durante muito tempo, a melhor equipe de família que a gente tinha eram os Incríveis, que faziam isso muito melhor do que os filmes do Quarteto Fantástico mostravam. Aqui não. Aqui a gente vê que o cérebro do Reed Richards é realmente muito importante para pensar, para ter estratégia, para poder saber que caminho que eles vão, né? E dá pra gente ver em vários momentos do filme que a equipe inteira fica procurando o Reed para saber, cara, e aí, o que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo plano, né? Mas cada um deles, individualmente, também tem um papel muito importante para essa equipe. E cada um deles desempenha um papel que é fundamental para a coisa seguir em frente. Ben! No. What time is it, Ben? No, Johnny. Say it! I don't wanna! Que é o que a gente espera quando a gente vê um filme de equipe. Não adianta a gente ter um filme de equipe onde só um personagem vai brilhar, porque aí a gente estaria falando de um filme de um protagonista só. E nesse caso aqui, você tem obrigatoriamente que trabalhar com 4. E é muito legal, porque quando as cenas de ação chegam, quando eles vão para a missão principal do filme, que eles têm que enfrentar um grande desafio, ou no meio do filme, quando eles descobrem esse desafio, você vê que eles estão trabalhando em equipe. E achei muito interessante, principalmente, a participação do Joseph Quinn como o Tocha Humana, que nesse filme aqui, cara, o Tocha Humana, ele ainda tem aquele quesinho de, sabe, o cara divertido, engraçadinho e tal, tá mais contido, não tá tão bobão assim como a gente viu lá no Quarteto Fantástico antigo, mas ainda é divertido. Eu acho que poderia ser até mais, que não acho que cabe, mas talvez seja uma coisa de desenvolvimento. Mas foi legal porque ele não é só o cara bobão. O John Storm aqui, ele tem realmente um, sabe, como a gente espera, gente, eles são uma equipe de astronautas. Você não pode ter um cara só que faz uma coisa, o outro que pilota e acabou. Cada um deles tem que ter uma habilidade muito específica, muito alta para fazer alguma coisa para tudo aquilo ali funcionar. O Ben, por exemplo, que é o Ebon Moss, né? Que inclusive eu gostei muito do Coisa. Tipo, eu acho que o Coisa ficou, de fato, cara, a melhor adaptação do Coisa ever. Não tem como fazer uma coisa melhor do que isso. A não ser que faça ficar mais real do que tá, mas não tem como fazer. Mas, sim, o Ben, né? O Coisa, ele é o piloto foda e você vê que ele é o piloto que sabe o que tá fazendo e tá ali trabalhando lado a lado com o John, que também teve o papel dele nesse filme aqui. E eu achei muito legal porque quando precisou do John, o John sentiu uma certa pressão nas costas do Reed e ele falou, não, cara, ele tá ocupado, eu vou resolver isso daqui. E caraca, ele teve um papel extremamente importante, sabe? Da mesma forma que, assim, o Reed também tem aquele papel de resolver as coisas, de trazer os planos, mas na hora de resolver, nem sempre é ele que resolve, porque estamos falando de um filme de equipe. E aí a gente tem um momento onde a Sue Storm, ela brilha mais do que os outros. E eu achei esse momento interessante, poderia soar forçado, poderia ser uma coisa assim, sabe? A Marvel correu o risco aqui por um cabelinho do negócio ficar meio forçado, mas no contexto do filme,
até que faz sentido, sabe? A Sue faz uma grande demonstração de poderes ali, que você poderia questionar, mas dada a motivação dela, e visto que a gente sabe sobre o que a gente vê das mulheres com relação aos filhos, até que faz sentido. A gente... tá, me convence, me deu um bom argumento pra acreditar. E é até uma cena que realmente mexe com você, que faz você querer, sabe, faz você querer torcer pelos caras. Isso é muito legal, porque a Marvel volta a fazer a gente a querer torcer pelos personagens, a achar eles legais. Eu acho assim, ainda falta, né? Eu sinto que ainda tá faltando um negocinho assim, um pouco mais de tempero Marvel, da própria Marvel, que eu ainda não senti nesse filme. Pode ser que isso seja uma coisa que a Marvel tá amadurecendo o próprio trabalho, até pra não ficar repetindo aquela fórmula pasteurizada de sempre, ou pode ser porque ela precisa de fato de um espaço pra desenvolver mais os personagens, até porque, como a gente sabe, esses personagens vão desembocar no nosso universo. Mas ao mesmo tempo eu gostei de não ter, porque a gente acabou recebendo uma coisa diferente. Uma coisa que é o Quarteto Fantástico, mas ao mesmo tempo é uma leitura nova que a Marvel está trazendo para os seus personagens. Até porque a gente vai viver uma outra fase agora. Então, realmente, a Marvel tem que ir para esse outro caminho, tem que buscar essa nova leitura desses personagens. E foi muito interessante ver, cara. A parte de produção do filme aqui, até bem interessante, principalmente no quesito aí do retrofuturismo, que os caras conseguiram fazer uma cidade retrofuturista anos 60, muito bem feita, e fez a gente acreditar que os Jacksons podiam existir. Por outro lado, cara, alguns momentinhos ali de CGI incomodam, né? Você não tem como você não perceber. O Galactus, por exemplo, que é o grande elefante na sala, bom, é realmente impressionante você hoje dizer que você tem como fazer um Galactus de fato como ele é na HQ. Porém, a gente sabe que é um grande desafio fazer esse Galactus parecer real, parecer ele ser factível, até porque ele não é mesmo. Então, assim, enquanto o Galactus estava lá no espaço e a gente estava vendo pouca coisa dele, enquanto não se revelava aqui, ó, nariz e boquinha pra baixo, tava um negócio incrível, assim, né? Agora, nas cenas onde a gente vê ele mais claro, né, nas cenas de dia e tal, fica óbvio que fica aquele CGIzão forçado e tal, mas cara, visto que o Galactus era uma nuvem cósmica que não tinha rosto e não falava, não tinha nada há bem pouco tempo, é impressionante os caras terem colocado o Galactus aqui. É claro que vai ter o sommelier de CGI que vai reclamar do Galactus, da forma como ele apareceu aqui no filme, mas cara, se você colocar um pouquinho de suspensão de descrença e curtir aquele momento ali da equipe Quarteto Fantástico enfrentando o Galactus na cidade, da forma como foi, usando um plano e tentando resolver aquele plano de alguma forma, cara, é muito legal, você vai curtir pra caramba, sabe? Tipo, é maneiro ver esse confronto aqui. E até que tem uns detalhes que são interessantes, é porque é pra gente ver como aquela questão do Zack Snyder com os prédios do Superman virou uma questão pra todos os filmes agora. Nesse filme aqui a gente tem um momento onde tem uma grande questão. O Quarteto Fantástico tem um plano pra poder resolver o grande problema do Galactus querer devorar o planeta. Então eles vão querer resolver o problema do Galactus chegar na Terra. E aí alguém fala uma hora, cara, você vai querer trazer esse cara pra cá, e ele vai atravessar aí a Times Square inteira, e cara, essas pessoas moram no prédio, vai dar um problema. E cara, o filme tem o trabalho e tem a preocupação de trabalhar, tipo, alguns minutos de cena pra poder te explicar que todo aquele destroço que vai acontecer da batalha, toda aquela destruição que vai ser uma consequência de uma batalha com si colossal, teve uma solução. Então você fica de boa que ninguém morreu por causa daquilo, saca? Então quer dizer, o negócio do Zack Snyder lá, cara, é uma parada que assim... Isso virou uma herança, né? Tipo, agora quando você tem batalhas em grandes locais, os diretores e a própria produtora provavelmente se preocupam. Ó, vocês já pensaram em como resolver esse problema aqui? Porque aqui isso foi pensado. Eu gostei da Vanessa Kirby como Susan, gostei do Joseph Quinn como o Tocha Humana, gostei do Ebon Moss como o Coisa, principalmente porque o Coisa visualmente tá muito legal. Agora sim, o Pedro Pascal. Eu tenho uma questão com o Pedro Pascal, porque primeiro, ele sempre vai agora pro resto da vida dele fazer um papel onde ele tem que ser um pai. E segundo, cara, tem algum contrato que prende o Pedro Pascal a ter que usar aquele bigode pro resto da vida? Que não é possível, cara. Todo personagem... Porque assim, a gente sabe que o Reed, ele tem barba aí em determinado momento já. Não é novidade a gente ver o Reed Richards usando barba. Mas ele precisava, de fato, já começar de cara com aquela barbicha lá, cara. Ele fez um Reed, sabe, intelectualzão, até chato em alguns momentos, né? Achei interessante que mostra uma certa fragilidade até desse Reed aqui, que a gente não tá muito acostumado a ver. A Marvel, não sei se tentou humanizar o Reed Richards nesse filme aqui, mas o filme trabalha com essa coisa da insegurança, da pressão e da grande responsabilidade que ele carrega nas costas de encontrar uma solução para resolver os problemas todos. E dá pra ver que esse Reed Richards, ele tá com essa pressão nas costas e ele sente o peso dessa liderança, né? Muitas vezes ele não acha a solução e dá chilique, dá piti porque ele não sabe como resolver o problema. E aí vem aquela coisa da unidade, né? Da equipe se juntar para resolver. Mas assim, de maneira geral, eu acho que é um personagem que quando se juntar com outras coisas, com
outras mídias tem muito espaço para desenvolver. O Pedro Pascal sofre um pouco dessa coisa da gente tá vendo ele sempre fazendo um mesmo tipo de personagem que tem um pouco dessa coisa da paternidade. Então a gente já leva o Pedro Pascal para ver o Reed Richards pensando em algumas outras coisas que ele fez e acaba que carrega um pouco disso, né? Ele virou o pai de todos aí em série, em filme e tal. Então é difícil da gente enxergar o Reed Richards através dele, mas eu não acho que isso é uma coisa que atrapalhou a química entre os quatro, né? Os quatro como equipe, pelo menos a mim, me convenceram muito enquanto família, sabe? É uma coisa que passou essa sensação de que, os caras são uma equipe e são, acima de tudo, uma família também. Fora isso, cara, o filme tem um clima divertido, ele tem uma vibe positiva que a gente espera do Quarteto Fantástico. Me parece muito um produto novo da Marvel que realmente tem potencial pra, sabe, virar uma coisa grande. A Marvel tá se permitindo ser ainda mais quadrinesco, né? A gente já viu uma leitura dessa lá no Deadpool e Wolverine, que já foi uma coisa bem mais quadrinho, né? Amarelo mesmo, vermelhão mesmo. Então foi pra isso mais profundo agora, num momento onde eles colocaram essa equipe num universo que era totalmente à parte, então eles podiam deitar e rolar em cima disso e falar que era diferente porque não pertence ao universo, pra testar. E ao meu ver, cara, tudo funcionou harmonicamente ali naquela construção, sabe? Dá pra você assistir, curtir, sem você achar que é estranho porque, tá quadrinho demais, tá... Não, cara, acho que a gente passou dessa fase. Acho que a gente, já com mais de 20 anos de filme de super-herói, dá pra dizer que, cara, a gente já sabe o que é isso, a gente já sabe como é que é, a gente já sabe como é que funciona, a gente já viu isso aí antes dos quadrinhos e beleza. Dá pra gente entender como é que funciona e dá pra aceitar também. E eu acho que essa é a nova fase, né? Depois dessa saturação toda, a próxima fase agora, o próximo momento, é esse momento mesmo de super-herói coloridão, colanzão mesmo, sabe? Tom mais divertido, fidelidade máxima ao quadrinho, de trazer até os mínimos detalhes de uniforme, de coisinha assim que é objeto e tal, pra remeter ao fã mais raiz, que aquilo ali faz parte de uma coisa que o fã gosta. Eu acho que esse é o próximo caminho, né? De repente agora os estúdios vão afunilar realmente no fã para poder manter o negócio aquecido. E aí tem algumas outras coisas que depois de um review com spoiler mais profundamente a gente vai avaliar. De maneira geral, toda a questão de filme de super-herói, filme do Quarteto Fantástico, caminho que a Marvel vai tomar, esse filme aqui quanto começo, meio e fim, cara, visto aí as coisas que a Marvel tem lançado, cara, a relação aqui de você ter feito um roteiro que é uma aventura do Quarteto Fantástico, é isso. Você pega o HQ, você tem esses 4 personagens aqui, eles vão pro espaço, eles vão ter uma aventura lá, e vão ter que resolver um problema na Terra, é isso. Não tem como ser mais simples do que isso para contar uma história do Quarteto Fantástico. Mas o mais legal é que eles tiveram coragem de amarrar o que é o Quarteto Fantástico para manter isso, entregar pra gente um filme do Quarteto Fantástico que até então a gente nunca tinha tido, que é o mais interessante. Então vamos deixar um review com spoilers para um outro vídeo, mas, cara, pra mim esse filme aqui, sabe, foi uma grata surpresa, até porque eu não tava assim com tanto hype pra ver, me segurei, deixei pra ver qual é na hora e, cara, senti um gostinho assim no filme, uma estéticazinha Alex Ross, senti um gostinho assim de aventuras de quadrinho, deu pra sentir realmente que esse Quarteto Fantástico é, de fato, Quarteto Fantástico, e já tô ansioso pra ver esses 4 personagens interagindo com todos os outros personagens que a gente sabe e tudo que a gente sabe que vai acontecer, que a gente especula que a gente sabe que vai acontecer, e também com aquele personagem que também tá nesse filme que promete, não é não? Bom, mas você já viu o filme do Quarteto Fantástico? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!